Tânia Alonso nos deixando leve. E a gente fica muito leve mesmo com toda essa imersão na literatura, né, gente? De ontem, né, até o próximo domingo, dia 29, 110 horas. Ao vivo é isso, né? O David estava passando aqui, ó. Ao vivo é uma delícia. De hoje até domingo, 110 horas de literatura. E é sempre bom a gente agradecer, lembrar das pessoas que nos apoiam, das pessoas que nos patrocinam, porque sem elas, nada disso aqui seria possível. Então, a gente também quer compartilhar com vocês um pouquinho de quem são essas pessoas, dessas pessoas e empresas que nos apoiam. Celebrar a esperança. Savenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano. Aniversário Savenhago 45 anos. Muito bem, a nossa aqui emoção já está no ar, porque nós já temos aí em nossa conexão direto de Maputo, capital de Moçambique, o grande escritor Mia Couto. Aproveitando para falar que tem muita coisa para acontecer ainda na nossa feira, muitos homenageados. Nós ainda temos aí Conceição Evaristo, Edgar Morin como nosso homenageado especial, Milton Santos, Carlos Alberto Ferriani, que recebe uma homenagem da própria filha, que é uma cantora maravilhosa, Verônica Ferriani. Nosso patrono, que esteve conosco ontem, mas segue com a gente até o dia 29, Paulo Roberto Oliveira. Semiramis Paterno, que estará conosco, né, durante a semana, num Combinando Palavras, a nossa autora infanto-juvenil. Elaine Assolini também, a nossa professora, né, homenageada. E, claro, gente, Mia Couto, né? Mia Couto, como vocês sabem, é um dos mais reverenciados escritores mundiais. Mia Couto é ganhador de diversos prêmios em seu país e fora dele, com mais de 30 títulos publicados entre poesia, contos, crônicas, romances e literatura infantil. O moçambicano Mia Couto já trabalhou como jornalista, é professor universitário e biólogo de formação. Desde 1988, é sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras. Bom, antes da nossa conferência com Mia Couto, que está todo mundo esperando, inclusive eu estou muito ansiosa, porque eu sou muito fã, a gente tem uma homenagem, né? Uma homenagem muito especial, muito emocionante, preparada por outro grande artista, criador do teatro mágico. Ele que é super fã do Mia Couto e que também tem as suas obras baseadas nas obras aí do nosso grande homenageado dessa feira, o escritor Mia Couto. Com vocês, para todo o Brasil, para o mundo, Fernando Anitelli, com a apresentação artística Visitação ao Impossível. Senhoras e senhores, todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser direto ou indireto. Nenhum predicado será prejudicado, nem tampouco a frase, nem a crase, nem a vírgula e ponto final. Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas, e estar entre vírgulas pode ser aposto. E eu aposto o oposto, que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Um sujeito e sua oração, sua pressa, sua prece,
que enxerguemos o fato de termos acessórios para nossa oração, separados ou adjuntos, nominais ou não, façamos parte do contexto, sejamos todas as capas de edição especial. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, however, sejamos também a contracapa, né? Porque ser a capa e ser contra a capa é a beleza da contradição. É negar a si mesmo, e negar a si mesmo é muitas vezes encontrar-se com Deus, com o teu Deus. Senhoras e senhores, que nesse momento que cada um se encontra aqui agora, um possa se encontrar no outro e o outro no um. Até porque tem horas que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo numa coisa. Vai! Poeta, ouvidor, desenhista, músico, malabarista, comediante, o que for. Todo mundo procura um lugar pra poder compartilhar da dor e da alegria. Sarau na Cuvete, só de sexta, vim aqui reivindicar, eu quero isso todo dia. Feira Internacional do Livro, eu quero isso todo dia. Tem hora que a gente se pergunta por que não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo numa coisa. Vai! Virão, 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 católico, evangélico, budista, macumbeiro, corintiano, espírito, ateu. Todo mundo busca paz interna, tamo aqui pra ser lanterna, foi assim que se escreveu. Palavras e palavras e palavras, ainda acham que o Deus do outro não pode ser meu. Palavras e palavras e palavras, ainda acham que o Deus do outro não pode ser meu. Como não? Não pode ser meu. Mas quando juntarmos você comigo, cordão umbilical e umbigo, a gente vai ser só um. E até lá eu não vou caminhar mais sozinho. O distante será meu vizinho, e o tempo será a hora que eu quiser. Horas, tem hora que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo, todo mundo em casa também. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que aqui não se junta tudo numa coisa. Vai! Virão, 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 tudo numa coisa só. Tudo numa coisa só. Uma coisa só. Senhoras e senhores, ai, que saudade que eu tava do palco, que saudade que eu tava de poder estar aqui trocando com vocês. Eu quero agradecer todas as pessoas envolvidas na realização dessa feira, que está fenomenal. Sim, cada um de vocês, você e as vocês, todo mundo aqui trazendo esse bem-querer. É isso, a gente se amadurece dessa maneira, quando a gente busca a mesma coisa com carinho. Eu vou começar cantando uma canção, porque eu ouvi dizer que alguém aí escrevia, inventava palavras, justamente porque nenhuma outra palavra dizia aquilo
né? Inventava palavras para dizer coisas que nenhuma outra palavra dizia. Senhor Miacouto, é de você que eu estou falando. E aí eu me lembrei de Josilene Raimunda, uma senhora que trabalhava na casa dos meus pais e que ela tinha uma maneira muito espontânea de conversar e falar. Ela dizia assim: Fernando, antes de trabalhar na tua casa, eu trabalhava na casa de um doutor de cabeça, um pigilógico. Eu falei: um psicólogo? Ela: isso, um pigilógico. E eu falei: Jô, que interessante. Ok, continuei conversando, eu falei: Jô. Ela falou: Fernando, anota aí, precisa comprar leite dilatado, precisa passar no Gadefu. Eu achei aquilo incrível, porque eu falei: Jô, você fala tudo diferente, mas eu entendo tudo que você fala. Aliás, tem coisa que é mais legal. Outro dia ela falou assim: Fernando, se for para a praia, cuidado com o carijangrejo. Gente, o carijangrejo deve ter o tamanho de uma tartaruga, deve ter umas 16... É diferente do caranguejo. O caranguejo você pega na mão e brinca. Agora o carijangrejo... Então isso é tão bacana, porque a Josilene, com pouca escolaridade, mostrou que ela é uma poetisa. Ela reinventa as palavras, coisa que os poetas deveriam fazer. Epigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Epigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Toma banho depois que passa a roupa, mata. Olha no espelho depois que almoça e torta a boca. E o rádio diz que vai cair avião do céu. Senhora descasada namorando firme pra poder casar de véu. Pigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Mas quando for fazer compras no Gadefu, o movedor, a jacto, sucrítio, leite dilatado, leite integral. Pra chegar na biotêcnica, rua de paralelepídico, pra ligada do rodoviária, telefone celular. Pigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, ceralítica, sucrítio, graxite, vridos, aluzejo. Aí a Jô falou assim: Fernando, cuidado com esse negócio de triato. Você pode começar a fazer filme com um homem pelado. Falei: Jô, não tem problema fazer filme com um homem pelado. O problema é ter preconceito, Jô. Não começa com essa história não, por favor. E aí a ideia é assim: quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai S na cebola, que não vai S infeliz, que o X pode ter som de Z, que o CH pode ter som de X. Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Agora eu vou fazer aquela luta entre duas palavras: o movedor e carijangrejo. Vocês vão ter que escolher se você é o movedor ou o carijangrejo, ok? Foi! Eu disse o movedor, carijangrejo. O movedor, carijangrejo. O movedor, carijangrejo. O movedor, zaluzejo. Ai. Outro dia eu estava assistindo a TV Cultura e ali passava uma animação de massinha, que tinha um bichinho, ele trombava com a árvore e caía uma fruta da árvore, e aí quando a câmera focava na fruta, era uma maçã vermelha, mas quando desfocava assim, né, era um planeta, e aquele planeta estava no espaço, aí a câmera focava em outro lugar, tudo era uma coisa meio misturada. Eu achei mó psicodélico, achei mó legal. Falei: quero fazer uma música parecida com isso aí. Porque as crianças, ela tem esse espírito de saber que tudo é uma coisa só.
que uma coisa conjuga a outra. Outro dia eu estava conversando com meu sobrinho, e ele falou: Dindo, eu não quero parar de brincar, eu não me canso nunca. Eu falei: ok, mas né, já está na hora, tal. Ele falou: Dindo, eu quero brincar até o fim do relógio. Ele tem 3 anos de idade, o Benjamin. Falei: gente, até o fim do relógio é a coisa mais linda que eu ouvi. E a criança tem isso, quando a criança fala, ela está poetizando. Miyakoto disse que as crianças são responsáveis em nos fazer reencantar. Eu também creio muito nisso. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo com pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asas. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar. Flor parece a gente, pois somos semente do que ainda virá. A gente parece formiga lá de cima do avião. O céu parece um chão de areia, parece descanso pra minha oração. A nuvem parece fumaça, tem gente que acha que ela é algodão. Algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce não. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. E o mundo é perfeito. E o mundo é perfeito. Sei, e o mundo é perfeito. Eu não pareço meu pai, nem pareço com meu irmão. Sei que toda mãe é santa, sei que incerteza traz inspiração. Tem beijo que parece mordida, tem mordida que parece carinho, tem carinho que parece briga, briga que aparece pra trazer sorriso. Tem riso que parece choro, tem choro que é pura alegria. Tem dia que parece noite e a tristeza parece poesia. Tem um motivo pra viver de novo, tem o novo que quer ter motivo. Tem a sede que morre no seio, nota que fermata quando desafio. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais, querer saber demais. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. Mas sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. E o mundo é perfeito.
é perfeito. Sei, o mundo é perfeito. Sonhar é acordar-se para dentro. Muito obrigado. Renan, querido, bem-vindo. Ai, 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 como é bom. Agora eu preciso ler um negócio. Que eu separei aqui. Ah, senhoras e senhores, este livro é com você que eu estou falando, Mia Couto, antes de nascer o mundo. Tem uma passagem aqui que é maravilhosa, ainda mais para um músico cantante como eu. Diz assim: eu nasci para estar calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou. Tenho inclinação para não falar, um talento para apurar silêncios. Escrevo bem silêncios no plural. Sim, porque não há um único silêncio. E todo silêncio é música em estado de gravidez. Quando me viam parado e recatado no meu invisível recanto, eu não estava pasmado. Estava desempenhado, de alma e corpo ocupados. Tecia os delicados fios com que se fabrica a quietude. Eu era um afinador de silêncios. Quero te saber, quem sabe ser quem sou. Quero criar contigo, experimentar antes de colher, afinar silêncio. Nada passará em vão, nem tampouco perecerá. Quero conhecer todos os outros de mim. Posso melhorar, penso que será eternamente assim. Experimentar antes de querer, intuir o tempo. Nada passará em vão, nem tampouco desaparecerá. Eu sou tudo que faço pra ser quem eu sou. Tudo que faço pra ser. Me curar na luz que radiou. Quero encarar o risco. Eu sou tudo que faço pra ser quem eu sou. Que faço
ser quem eu sou. Tudo que faço pra ser quem eu sou. Tudo que faço pra ser. Uma coisa que a gente tem que aprender é parar de achar que os ditados populares são eternos. A gente tem que contradizer coisas que nos ensinam também. Por exemplo, os opostos. Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Peraí, o que está acontecendo aqui? Uma invasão no palco, que delícia! Que lindo! Tem umas carinhas que eu conheço. Ai, Jorge, lá daquelas anos, nem digamos. Olha, rascunhos da Revolução. Gente, só coisa bacana, só gente linda. Ai, obrigado. Olha, é isso. A gente precisa de uma plateia, ainda que seja virtual. É sempre poesia para os nossos corações. Senhoras e senhores, a última canção dessa homenagem. Essa música diz assim: se é na sutileza que reside a exuberância, busco ressonância nos ideais do amor. Liquidificaram as relações da lida, não há mais valia, agonia, temor. Quem de pé ficará se a luta acomodar? Diga quem nos dirá. Quem viver provará. Nossa emancipação, quando a ferrugem no meu coração dilata, quando a ferrugem no meu coração dilata, é quando a ferrugem e o meu coração dilata, é quando a ferrugem e o meu coração dilata. Parece que enferrujou a bala perdida que me alcança, a ferradura que me calça, alça, lança, tranca, a resistência necessária oxidou. A fonte, a ponte, a chance de fundir o que rachou e difundir para gerações. A demanda do mundo é amar. Quem de pé ficará se a luta acomodar? Diga quem nos dirá. Quem viver provará.
emancipação. E nossa emancipação, quando a ferrugem no meu coração dilata, quando a ferrugem no meu coração dilata, é quando a ferrugem e o meu coração dilata, é quando a ferrugem e o meu coração dilata. Deracendera benerio, deracender. Será que dá tempo de mais uma? Será que dá tempo de mais uma? Gente do céu! Mia Couto! Você aparece do nada sem me avisar, Mia Couto. Que surpresa é essa? Eu tô cantando no palco, de repente atrás de mim, Mia Couto. Seu lindo, eu vou dar um beijo em você. Daqui a pouco eu vou dar um beijo. Por enquanto eu vou ver se eu consigo tocar só mais um pedacinho assim, ó. Essa música é o seguinte: os Doutores da Alegria estavam dentro de um hospital e foram entrevistar as crianças que foram visitadas pelos Doutores da Alegria, que é aquele pessoal que faz um trabalho, enfim, colabora com a saúde através do teatro, do circo, da música. E uma criança disse assim, que palhaço era um homem pintado de piadas. E uma outra criança disse que sonho era uma coisa que ficava no travesseiro. O meu pai trouxe essa matéria para mim, meu querido pai, seu Odácio, falou: filho, isso aqui é poesia, né? Falei: pai, esse aí é o puro creme do milho da poesia. É exatamente isso, quando a criançada está falando, elas estão poetizando. Senhoras e senhores, aqui vai então, eu não sei na verdade quem eu sou. Eu não sei na verdade quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Porque a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que restou. Meninas são bruxas e fadas, palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei na verdade quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei na verdade quem eu sou. Descobrir da onde vem a vida, por onde entrei, deve haver uma saída. Mas tudo fica sustentado pela fé. Na verdade ninguém sabe o que é. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo,
Com água e farinha, colo, figurinha e foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso, e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Uhul! Senhoras e senhores, que possamos todos caminhar juntos nessa visitação ao impossível. Uma salva de palmas para Mia Couto, homenageado do dia. Muito bem, que emoção, que alegria, que saudade daquele abraço, daquela plateia. Nossa. E a gente quer te aplaudir, porque o prêmio para o artista é o aplauso. Gente, todo mundo aqui aplaudindo Fernando Anitelli, criador do Teatro Mágico. Obrigada, plateia virtual, já ansiosa. Todo carinho. O Fernando vai respirar um pouquinho, porque volta daqui a pouquinho, mediando Mia Couto, nosso grande escritor homenageado. Você de casa, você, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, manda um oi pra gente aí, entra no nosso chat, fala oi, tô feliz, tô leve, tô emocionada, tô ansioso, fala qualquer coisa, porque é o que a gente quer, né? O que a gente quer se conectar com vocês, a conexão nos faz humanos. Mia Couto, né, nosso grande homenageado da 20ª FIL, nosso desejo, Mia, nosso sonho, e será o nosso paraíso, é tê-lo conosco, futuramente, de forma presencial, aqui no palco do Teatro Pedro II, para, se Deus quiser, no próximo ano, ter toda aquela movimentação presencial da feira, né? Eu quero lembrar, gente, da nossa livraria virtual, tá? Todos os autores que estão na nossa programação estão com as suas obras na nossa livraria virtual. Mostra aí, né? Tem aí uma vientia da nossa livraria virtual. Mas também o recado mais importante é que o livro novo do Mia Couto já tem pré-venda, tá? Mostra lá pra gente, tem uma artezinha, o Mapeador de Ausências. É o novo livro de Mia Couto, já está com a pré-venda. Olha lá, pré-venda do livro pela Companhia das Letras, né, que é a editora da obra dele aqui no Brasil. Companhia das Letras, Mia Couto, o Mapeador de Ausências. Então, gente, olha só, quero lembrar também que você que quer retirar um livro de forma gratuita ou tem um livro para doar, nós temos aqui, na frente do Teatro Pedro II, um estande para que você possa vir retirar o livro que você quiser e mesmo doar o livro que você tem aí em casa, já leu, releu, não quer mais. Doe esse livro, porque com certeza alguém vai retirar. Tudo pronto aí? Fernando já respirou? Está prontinho? Está prontinho? Então, volta, apareça, porque agora, Mia Couto com você. Hello, senhoras e senhores. Esse momento é um dos momentos mais incríveis da minha vida. Se alguém me conhece, sabe do que eu estou falando. Poder estar aqui nesse espaço para poder conversar com Mia Couto é uma das possibilidades de alegria no meio dessa travessia pandêmica. A gente se esforça tanto para que a arte, a poesia, chegue aos olhos, aos ouvidos das pessoas. E quando a gente consegue, de alguma maneira, seja ela qual for, a alegria é imensa. Então, estou feliz da vida de poder ter feito as canções chegarem até você, Mia. E te agradeço pelas tuas palavras chegarem até todos nós aqui. Aí em Maputo, já é a noite. Então, boa noite, Mia Couto. Bem-vindo à Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto.
Boa noite e boa tarde a todos. Aqui já é bem noite, já temos 5 horas de diferença que nos separam. Esta não é uma homenagem que se faz a um escritor em particular, a mim, ou seja quem for, é uma homenagem que fazemos uns aos outros, uma homenagem que fazemos a esse abraço que se faz através da palavra, da poesia e dessa proximidade histórica que temos com o Brasil. Eu estive em 2010 numa outra feira bem distinta, em modo bem distinto, e a feira também era um outro tipo de festa, em Ribeirão Preto, e foi um momento muito marcante para mim. Eu espero que a gente não tenha de esperar tanto tempo para podermos estar de uma forma bem presente, bem mais corporal, outra vez juntos. Quero agradecer este convite, quero agradecer a toda a equipe, que não, a maior parte dela nem sequer está aqui, está visível, não é? Quero agradecer aos escritores e participantes como a Conceição Evaristo, a grande Conceição Evaristo. Quero dar um abraço muito especial ao Fernando e dizer-lhe que eu também o quero homenagear neste momento por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Eu sei o que é fazer-se teatro no mundo todo, não direi no Brasil, mas no mundo todo. Tenho uma filha que faz teatro e digamos, quando ela decidiu isso, foi como se ela declarasse que iriam para uma espécie de uma missão em que realmente a grande recompensa que ela teria seria o gosto por se entregar a essa arte tão bonita. Devo muito ao teatro, devo muito às artes circenses, devo a todas as outras artes. Não é? Quero dizer o meu obrigado à Vanessa, que ajudou a que este encontro, ela está por trás desta tecnologia, a Dulce, que nos apresentou, aos tradutores de linguagem gestual, que estão sempre presentes de uma maneira muito particular, e pediram-me que eu também descrevesse, fizesse uma espécie de uma autodescrição. O que é que eu posso dizer? Eu sou branco, tenho cabelo grisalho, a barba já branca mesmo. Estou aqui numa espécie de iluminação artificial, porque já é noite, já a noite me circunda. E trago vestido uma coisa que alguém me disse que era uma espécie de blusa do Chico Buarque, mas é minha esta casa. Eu vou, não sei como é que se vai fazer isto, Fernando, você é que manda. Se sou eu que mando, posso começar? Pode, deve. Mia, é o seguinte, eu vou até me aproximar de você, porque, assim, eu sou tão fã da sua obra, que agora eu vou começar a me aproximar de você finalmente. Mia, é o seguinte, você é um cara que tem uma criatividade imensa, você é um cara que traz novos verbetes para a língua portuguesa, você já recebeu prêmios, você traz personagens que mudam as nossas vidas. E por pensar de maneira tão plural e criativa, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: Mia Couto, quem você pensa que é? Bom, eu estou a escrever uma história que, por curiosidade, é a história de um homem que se aproxima dos outros e faz essa pergunta: você sabe quem eu sou? E, na verdade, as outras pessoas pensam que aquilo é uma declaração de arrogância, não é? Você sabe com quem é que está a falar? Sabe com quem é que está a falar? Esta é a pergunta que fazem quando nos querem rebaixar, quando querem mostrar que alguém é superior a nós. Mas, na verdade, esta pessoa não sabe mesmo quem ela é. E a pergunta é genuína, é uma pergunta ingênua ou genuína, não é? De quem procura a sua própria identidade. Eu sou essa pessoa, no fundo. Eu não sou diferente de todos os outros, não sei de mim quando não penso, sei de mim melhor quando não penso, quando percebo que eu sou apenas um tradutor de várias entidades que existem dentro de mim, desta grande multidão que me ocupa, não é? E que para que eu seja totalmente eu tenho que ser realmente muitos, e tenho que saber que esses muitos às vezes estão em harmonia, às vezes estão em briga, não é?
e me parece que há um percurso que cada um de nós tem que fazer, porque nos foi dito que a identidade verdadeira está no nosso DNA, a identidade verdadeira é singular, é única, e temos medo da pluralidade, temos medo de não ter uma essência única, não é? Então eu penso que esse enfrentamento, nesse confronto com a tentação de sermos simples no sentido de reduzirmos a nossa complexidade e a nossa diversidade que existe. Há uma leitura, eu agora aproveito uma coisa, Fernando, você me interrompa, porque eu sou tímido e os piores faladores são os tímidos. E depois sou biólogo, os biólogos vivem num grande complexo de inferioridade porque ninguém lhes dá atenção. Então, quando começam estas duas entidades a falar, depois é difícil que pare. Mas eu acho que... Porque é que eu trago a biologia para aqui? É porque realmente várias vezes a biologia é citada como um fundamento de verdade para alguma coisa que é mal utilizada. Por exemplo, quando nós dizemos que somos uma certa coisa, temos um certo caráter, uma certa personalidade, porque isso está gravado no nosso DNA, nós não percebemos que as coisas não estão escritas no DNA como se fosse uma caligrafia, não é? A literatura não é exatamente o objeto físico do livro, não é? Sim. O gene é a literatura, é a conversa que fazemos com o que está lá escrito, mas não é uma leitura tão linear assim. Sim. Fernando. Mia, eu poderia dizer que você não é somente um em 1 milhão, você é 1 milhão em um. Resumindo, pode ser isso um pouco? Mas isso, bom, assim, nós não somos feitos, e agora existe este convite, esta tentação de nos identificarmos com o corpo, nós somos o nosso corpo. Na verdade, nós não temos esse limite tão marcado, não temos uma pele que nos limita, que faça fronteira com o mundo, com os outros. Não é? Nós somos uma construção de relações, não é? Somos feitos de trocas, transportamos histórias, e essas histórias são feitas desse entrosamento com outras vidas, com outras histórias. Não é? Sim. Mia, por falar nessa progressão, o que somos nós, uma coisa nunca é somente uma coisa. Eu acabei de cantar que nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. As palavras, né, assim como nós, né, se transformam, né, amadurecem, mudam suas peculiaridades. E o que a gente sente é que hoje existe uma geração gigante, uma juventude, que não se propõe a ler, ou que consegue ler o máximo 120 caracteres de um tweet, e que trocam muitas vezes a possibilidade de descrever determinadas emoções textuais por emojis, uma carinha amarela sorrindo, uma carinha amarela vomitando, enfim. Você acha que isso é a evolução da palavra? Ou você acha que a palavra está perdendo espaço para pequenas caricaturas de palavra, onde a tecnologia vai empurrando isso para dentro do texto? Eu respondo de uma maneira um pouco conservadora, não é? Porque é sempre tenho sempre medo de mim próprio, quando se responde dizendo, olha, no meu tempo, na minha geração, isso, digamos, eu acho que eu tenho que vencer isso, não é? Mas, na verdade, é preciso perceber que talvez que também no chamado meu tempo, que nunca foi meu, quem lia e quem tinha a possibilidade de se exprimir por escrito era uma pequena minoria, ainda por cima em Moçambique, que era um país colonial, um país que excluía 90% da sua própria população, não é? Então, não criamos a ideia também que é romântica de que houve um tempo em que muita gente lia e muita gente tinha capacidade de se exprimir com propriedade, com inventividade. O mais importante para mim é aquilo que disse Guimarães Rosa, é ser capaz de se libertar de uma linguagem funcional para ter uma linguagem que cria beleza, que cria, digamos assim, que cria uma ponte com os outros, não é?
Então, eu tenho um grande receio, sim, que haja aqui uma perda de qualquer coisa, uma perda que não é só da técnica, da capacidade de construir, mas da capacidade de se dizer, a capacidade de usar a língua para brincar, a capacidade de inventar isso e de imaginar isso. Eu partilho dessa preocupação, sim. Mia, você acabou de citar o Guimarães Rosa. E outro dia, eu vou até usar uma expressão tecnológica dos computadores, eu fiquei stalkeando a sua vida. Sabe o que é isso? Eu fiquei stalkeando, fiquei fuçando. Olha, deixa eu ver como é que o Mia, as curiosidades, coisa e tal. E você comentou uma vez que o Guimarães Rosa, ele não descobriu uma maneira de escrever, mas sim de revelar as suas ideias. Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu já comecei a falar disso. Eu acho que o que o Rosa faz é libertar a linguagem dessa funcionalidade, não é? Como se o que nós escrevemos ou o que nós dizemos tem que ser olhado sempre de um ponto de vista utilitário, técnico, não é? A linguagem é uma outra coisa, ou tem várias coisas dentro, tem digamos, intenções e propósitos que não são apenas de descrever a realidade, mas inventar uma outra realidade, de ser capaz de ter essa sensibilidade de perceber que não existe uma realidade, existem várias realidades e elas só podem ser traduzidas se tivermos um olhar poético. Não é só um problema de linguagem, é um problema do olhar, da maneira como somos capazes de desconstruir a maneira como o retrato do mundo ou dos mundos nos é conferido. Eu acho que uma coisa que a leitura de Guimarães Rosa ou de qualquer outro texto que faça essa transgressão entre o que parece já definitivo e uma linguagem que está por inventar, é que nós percebemos que para dizer essas outras dimensões do mundo precisamos abolir certas fronteiras e o que é tido como certo, esta fronteira entre o que é que se faz pensando e o que se faz sentindo, não é? Afinal, sentir é uma maneira de pensar. Portanto, eu acho que o que o Rosa fez foi, digamos, transgredir fronteiras. Que lindo. Mia, eu estive uma vez lá na Cooperifa com o grande poeta Sérgio Vaz e ele me apresentou para você. Foi ali eu não estava trajado desse jeito, por isso que você não está me reconhecendo. Eu estou com a cara um pouco mais branca aqui agora, minha boca está maior e vermelha, mas a gente conversou rapidamente ali. E uma coisa curiosa, você acabou de falar sobre quebrar, né, assim, expandir algumas fronteiras, coisa e tal. Né? O poeta Sérgio Vaz, quando ele cria a Cooperifa, ele cria também um reduto de resistência do livro e da literatura. Qual a sua visão sobre a literatura periférica e projetos como esse? Eu acho que esses projetos valem, e eu vou lhe dizer que essa visita que fiz à Cooperifa, em São Paulo, ela foi um momento muito marcante para mim, porque eu esperava ver uma coisa que fosse, digamos, que fosse correspondesse a um certo estereotipo de uma intervenção política, mas ela foi, sobretudo, uma intervenção política, sim, ainda bem que foi, mas foi que se fez através da arte, através da beleza poética. E ali, o que foi outra surpresa para mim, é que a poesia não precisava de qualquer outro encosto. A poesia, digamos, ela manifestava-se por si mesma. Sim. E as pessoas estavam ali para recitar os seus poemas, os poemas dos outros, e era essa festa da poesia. E de repente, portanto, nós não percebíamos que estávamos, digamos, fazendo um ato de afirmação de alguma coisa que fosse periférica. Aquilo era já o centro, a periferia era o resto do Brasil. E lá na Cooperifa, o Sérgio Vaz ele deixa uma faixa esticada assim, dizendo que o silêncio é uma prece. Eu acabei de cantar aqui sobre afinar silêncios, que eu peguei lá da tua escrita como referência e faço citação na música. Quando ele diz isso, uma vez ele me
confessou assim: pô, Anitelli, é que é o seguinte, se alguém chega com um violão, a música, ela tem um poder, então a gente tem que segurar a música para dar espaço para a palavra. Agora eu pergunto para você, Mia, você nunca pensou em fazer música? Uma parceria, alguma coisa assim? Porque você não sei, tem uma melodia que está no teu subtexto. Quando a gente lê os teus livros, é tão fluido, eu vou dizer assim, é tão harmônico. O próprio Sérgio Vaz falou assim: Fernando, quando a gente lê o Mia Couto, parece que quando a gente termina de ler, parece que a gente pode sair escrevendo coisas maravilhosas, porque parece que é tudo tão simples e fácil, mas a gente sabe que não. Então eu queria saber de você. Ok, Fernando, eu penso na música, a música é que não pensa em mim, acho que é uma relação de amor desencontrada, não é? Na verdade, eu tenho a pretensão de, ao fazer poesia, é um modo de eu fazer música, vamos dizer assim. Não me sinto assim tão afastado do fazer musical, porque mesmo em silêncio, quando eu leio em silêncio, e eu tenho que ler primeiro em silêncio e depois leio realmente em voz alta aquilo que eu faço, cada uma das frases que eu trabalho, eu procuro encontrar um ritmo, uma melodia, uma harmonia, quer dizer, isso que são como se eu estivesse trabalhando numa partitura. E, na verdade, quando eu sinto que um texto meu está feito, não só porque ele, digamos, com a estrutura narrativa e, digamos assim, aquilo que são trabalhos de personagens, mas também porque me parece que eu escuto qualquer coisa como este espaçamento, né? esse desencontro, como se fosse uma espécie de uma dança, não é? Entre silêncio e música. Não é? Olha, se você falou que a música não te encontrou, eu sou músico, eu te encontrei aqui e estou me propondo a fazer música com você, Mia. Eu não vou deixar... Amanhã já, porque talvez os momentos mais felizes que eu tive como escritor foi quando eu não fui escritor. Isto é, quando eu me apresentei para trabalhar em projetos de teatro, em projetos musicais. Faço isso há anos aqui em Moçambique e eu estou disponível, Fernando. Vamos nessa. Que delícia! Gente, vocês estão ouvindo isso, né? Isso aqui vai ficar gravado, né? Para a eternidade, né? Nossa Senhora, vou começar hoje já a mandar alguma melodia. Mia, o que você está achando? Mia, eu tenho uma gatinha na minha casa chamada Madalena. Uma gatinha branca, maravilhosa. E eu sei que você só é Mia Couto por causa dos felinos. Eu queria saber o seguinte: quando a gente imagina um corredor de Fórmula 1, a gente imagina o cara treinando durante a semana para ter resistência, pescoço, peito, tal. Um jogador de futebol, um jogador de basquete, um escritor. A gente só imagina o escritor sentado, olhando para o horizonte, em silêncio. É isso? Ou a gataiada fica em cima do teu caderno, não te dá sossego? Você ainda tem uma convivência com os bichanos, com os felinos? Tem algum animal que você ainda convive? Como que é essa como você mesmo descreveu, que na infância vivia uma promiscuidade com os gatos ali na varanda de casa? Como é isso hoje? Bom, eu hoje os meus gatos agora são vários bichos que não se identificam como gatos, não é? Eu vivo com cães que acreditam às vezes que são os cães são os meus gatos, vamos dizer. Mas eu vivo com vários outros bichos, outros animais, porque sendo biólogo e trabalhando aqui muitas vezes na savana, me entregam animais que estão doentes, que têm ferimentos, etc., sobretudo pássaros, mas também mamíferos, e já tive, só que o verbo não é correto, não se tem bichos, não se tem gatos, não se tem cães, mas viveram, conviveram comigo em casa, mas eu depois fui percebendo que esse gosto que me fez até abraçar o curso de Biologia era um gosto um pouco, agora vou dizer um palavrão, não é? Era zoocêntrico, isto é, eu aprendi a amar os outros que são nossos parentes, mas que não são tão aparentados assim connosco, quer dizer, as árvores e os rios e tudo aquilo que tem vida, não é? Portanto, então eu
eu amo os bichos, sobretudo para que eu aprenda a ser bicho, aprenda a ter outras linguagens, aprenda a deixar de ser eu, e sim. E hoje eu amo, em cada bicho que eu encontro, em cada planta que eu encontro, eu vejo a vida toda inteira. É por isso que eu não posso me permitir pensar que eu tenho uma relação, digamos, utilitária ou de centro ou de topo na relação com a vida. Sim, que lindo, que lindo. Mia, eu vou fazer uma pergunta da Tatiana Hadas, que está aqui entre nós. É uma das pessoas que também conseguiu entrar nessa sala, que foi a primeira sala a se esgotar nessa feira literária. Eu adoro! A pergunta é a seguinte: como é a sua relação com o que é realidade e com o que é ficção no momento da escrita? E também, diante de tantas obras escritas, como você fomenta a sua inspiração? Bom, como é que eu fomento a minha inspiração e como é a relação com a realidade? Bom, digamos assim, eu procuro que a realidade não seja alguma coisa que seja demasiado importante. Digamos, eu procuro desvalorizar a realidade sabendo que ela nunca é tão real como a gente pode pensar. Eu conto muitas vezes a história de Ho Chi Minh, conto a história desse episódio da vida deste que foi o primeiro presidente, um presidente revolucionário, era um comunista que liderou a reconstrução do Vietnã depois da guerra colonial com a França. Não é? Ele foi preso, esteve preso um tempo, e nessa prisão terrível, não é? Ele escreveu versos de amor e talvez os versos mais delicados que se pode imaginar. E perguntaram-lhe, depois numa conferência de imprensa, quando ele foi liberto, como é que ele conseguiu na prisão, numa condição tão dura, escrever versos tão delicados. E a resposta dele, para mim, realmente constitui uma espécie de lema para a minha vida toda, que é: eu desvalorizei as paredes. Isto é, ele nunca esteve preso. Essa é a minha relação que eu tenho com a realidade. Que lindo! Eu desvalorizei as paredes. É isso que você falou? Eu desvalorizei. Sim. Eu já vou colocar isso numa música. Alguém anota, por favor, que hoje à noite mesmo eu vou pegar um violão. Desvalorizei. Enfim. Mia, quero saber o seguinte. Falei, hoje mesmo eu já vou começar a escrever essa música desvalorizando. Já começou a nossa colaboração, já começou. É lógico, não é é? lógico. O Mia, ele não é um poeta, ele é a própria poesia em pessoa. E eu acho que você já respondeu a pergunta que eu iria fazer agora, e vou fazê-la. É possível termos noites abençonhadas no planeta Terra versão 2021? Eu acho que já respondi, Fernando, acho que já respondi. É sempre possível se a gente realmente não, digamos assim, não ficarmos presos a uma versão que nos é entregue do que é o planeta, porque esse planeta tem várias histórias que acontecem ao mesmo tempo, mas nós só conhecemos algumas versões. Sempre que se falou, por exemplo, agora estamos a falar do planeta Terra em 2021, sempre que se fala de Moçambique, fora de Moçambique, por exemplo, só porque é uma realidade que eu conheço, na verdade não é Moçambique que está a falar. Nós não temos direito, como o Brasil também não tem, mas tem talvez uma força no plano mundial que nós não temos, mas nós não somos autores dessa versão. Não somos nós, moçambicanos, obviamente, que escrevemos essa história, essa imagem nossa que aparece nas televisões do mundo, na informação do mundo. Portanto, acho que é preciso estar atento para que essas noites abençonhadas só serão abençonhadas quando tiverem essa participação das vozes diferentes das pessoas que não têm direito a ter voz. Sim. Mia, Clarice Lispector dizia assim que escrever era uma urgência, uma necessidade, e que as pessoas tinham a liberdade de folhear as páginas do livro, né? Mas ela não tinha como saber como tudo aquilo iria reverberar nas pessoas. A minha pergunta é o seguinte: por que você escreve? O que te inspira a escrever? A necessidade, o socorro, a urgência?
O quê? Olha, eu tenho sempre medo dessa pergunta, sabes, Fernando, porque, confesso, porque eu não sei responder e invento sempre uma resposta nova e às vezes completamente contraditória daquilo que eu disse anteriormente, porque as razões que me fazem escrever são tantas e são tão do momento. Há casos em que eu escrevo para encontrar um abrigo, para encontrar uma casa. Eu vou dar um exemplo. Eu estava em Palma, no norte de Moçambique, quando uma certa noite, numa zona muito remota, onde não há energia, onde não há casa, eu estava a viver numa tenda nesse período, trabalhando como biólogo, e vieram-me acordar para me dizer, alertarem-me que estava ali um homem morto, tinha sido devorado por um leão. Estavam ali o resto de um homem. E eu corri porque percebi que o leão ainda rondava ali, e corri para a minha tenda e com aquela pequena lanterna eu comecei a escrever. Não sabia o que é que eu estava a fazer, não sabia que história eu estava a fazer, mas o importante era que a escrita era a minha casa, a escrita era o meu abrigo. E eu percebi que uma das razões que me conduz a essa urgência de me transcrever, de me traduzir em escrita, está na procura de um abrigo. Mas logo a seguir eu penso que o oposto também é verdade. Eu preciso também de encontrar essa espécie de ausência de chão, desamparo completo e digamos assim, sobretudo o que eu acho é que não se trata de escrever. A escrita não começa nesse momento em que a gente está em frente a um ecrã ou um papel. A escrita começa num modo como vivemos. Trata-se de viver. Está disponível para viver várias vidas. Está disponível para ter um encontro com os outros que nos permite apagarmos de nós mesmos, sairmos de nós mesmos e sermos os outros. Porque tolerar ou, digamos, ou visitar ou estar aberto à autoridade não é suficiente. Mia, agora eu vou chamar a Kátia, que está aqui na plateia, para fazer uma pergunta. Exatamente qual? Vamos colocar a Kátia aqui na tela. Vamos ver. Ela vai fazer uma pergunta. Alô, Kátia? Alô, produção? Cadê a Kátia? Oi, eu. Oi. Oi, Kátia. Mia, muito prazer. Muito obrigada. Prazer. Quero te agradecer imensamente. E eu sei que eu falo em nome de todos os seus leitores. Eu quero te agradecer pela oportunidade de ser sua leitora e também por você enriquecer tanto a minha vida, tanto a minha história com a tua escrita. Muitíssimo obrigada. E a minha pergunta é a seguinte: você sempre menciona nas suas entrevistas, nas suas falas, a importância da sua infância. Então, minha pergunta é a seguinte: se nós pudéssemos reunir o Mia Couto menino, reunir hoje o Mia Couto menino e o Mia Couto homem adulto, o que um diria para o outro? Muito obrigada, Mia Couto. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Essa é uma boa pergunta, é muito bonita essa pergunta. Eu não sei, porque eu invento sempre que eu quero regressar à minha infância. A minha infância foi muito feliz, foi uma infância infinita. Eu sinto que não tenho que recuar, não tenho que viajar no tempo para encontrar essa minha infância, esse menino que eu fui, que continua vivo. E talvez, de uma certa maneira, quando esse encontro se faz, e ele faz várias vezes, há aqui quase uma troca de papéis. É como se eu agora pudesse exercer de uma maneira mais total essa infância. Né? E porquê? Porque eu acredito, e agora sem medo, e na minha infância eu tinha medo, tinha mais medo que agora. Acredito que não entendo, que não sei, e que o mundo não está revelado, e portanto eu estou disponível para ficar encantado. Estou disponível para que o mundo se revele e que nem sempre seja da maneira que eu espero, porque eu o prevejo, não é? Então, acho que essa disponibilidade para o encantamento, esse regresso a uma ingenuidade total, absoluta, não é? Eu posso fazer dentro de mim, sim. Kátia, muito obrigado por essa pergunta. O outro rapaz vai perguntar alguma coisa? O Rodrigo Camargo, é isso?
Vai perguntar? Alô, Rodrigo? Gabriel? Gabriel, perdão. É você mesmo. Diga lá. Também é um prazer conhecer você, mesmo que virtualmente. A minha pergunta, ela é bastante relacionada com a sua formação como biólogo. Eu sou biólogo também, então ela vai nesse sentido. Eu queria saber se para você a destruição da biodiversidade, ela é ou foi um fator de opressão em Moçambique, já que em muitas de suas obras você retrata alguns personagens que são oprimidos e sua relação com o mundo natural, e também como que a sua formação em biologia, que é uma formação científica, contribui para a construção de suas obras, que é algo artístico. Obrigado, Rodrigo. Então, a destruição da biodiversidade faz junto com a destruição de mundos culturais, mundos linguísticos, etc. E eu acho que a minha obrigação como biólogo é não deixar que isso seja visto em setores separados, não é? Como se fossem realidades que competem a diferentes entidades. A diversidade humana não pode ser vista do ponto de vista biológico só. Ela tem que ser entendida que da maneira em que os habitats, os ecossistemas, etc., todos eles são hoje muito determinados pela ação humana. Do ponto de vista negativo, do ponto de vista positivo também, e então é preciso, para salvar algumas espécies, para salvar as espécies que nós queremos salvar e queremos salvar todas, é preciso também perceber que é preciso salvar tudo o resto, não é? Não nos deixemos ficar no gueto da luta biológica ou das lutas parciais. É essa a mensagem que eu poderia dar aqui para, como eu disse no início, quando se dá confiança ao meu lado biológico, eu começo por aqui a ter um discurso que depois, digamos, passa a ser hegemónico. Eu não queria. Mia, você comenta que para encantar o mundo, tem que saber se encantar. Isso existe uma fórmula? Ou você pode dar uma dica para a gente? Olha, não há forma, claro que não. Eu acho que, inclusive, é preciso ter medo, perder o medo de não saber. Acho que eu, sempre que eu quis, digamos, conquistar uma voz, no sentido de poder estar à vontade para falar como outro, aconteceu sobretudo quando eu tive que construir personagens que não são exatamente, não eram muito acessíveis, porque eu sou de uma geração em que, por exemplo, ser homem, ser macho, ser masculino era uma obrigação cotidiana, não é? Era uma imposição que não tinha nenhum, digamos assim, que era absoluta. Não é? Eu fui criado para inibir-me daquilo que era a minha sensibilidade, dizendo que isso é uma coisa de menina, chorar não é uma coisa de homem, etc. E quando comecei a construir as minhas personagens femininas, obviamente isso tinha um peso enorme. E eu comecei a pensar que havia uma forma, que havia uma técnica de poder dar voz a essas mulheres que apareciam na minha história. Depois percebi que não era um assunto técnico, era um assunto, não se pode dar voz, tem que se ser. E para ser, eu tinha que perceber que essa mulher, ou essas mulheres que eu queria, sobre as quais eu queria falar, existem dentro de mim, estão cá, são eu, são parte de mim. E, portanto, de maneira que eu não deixei de falar sobre elas para que elas ganhassem a verdade, eu fosse essas pessoas. Sim. Quando digo mulheres, digo todos os outros. Não é? Sim. Mia, quando a secura criativa te visita, como você a recebe? Na verdade, vamos lá dizer que eu sou uma pessoa tão distraída que eu acho que já é capaz de ter acontecido e eu não dei conta, de existir esse bloqueio. E não é porque eu tenha qualquer condição especial, não tem a ver comigo. Eu acho que é uma coisa que os escritores às vezes ajudam a mistificar a ideia de o criador como uma coisa realmente especial, complexa, que resulta de um dom.
Mas eu acho que a escrita é uma outra coisa, e aqui em Moçambique em particular, e eu sei que o Brasil não é muito diferente, é quase impossível não ser escritor todo o tempo, não é? Porque as histórias que nos chegam, o cotidiano é feito de tanto contraste, tanta diversidade, de gente que fala, porque isso também é importante, não é? Eu sinto no Brasil também isso, o Brasil é um país que eu gosto, e quando chego, quer dizer, gostar é pouco, eu amo muito o Brasil. E quando chego ao Brasil, qualquer cidade brasileira, eu quero sair do hotel, quero sair de onde estou, quero ir para a rua, quero deixar inundar pelas pessoas, não é? Porque contam histórias, e isso é uma coisa fantástica, não é? E contam histórias às vezes bastante íntimas, que digamos que seriam de um foro da intimidade, e essa a ausência dessa fronteira a mim atrai-me muito, porque é quase impossível não ser escritor numa condição dessas. Sim. Mia, vou convidar agora a Ana Cláudia Almeida, que também está na nossa plateia virtual aqui. Ela vai fazer uma pergunta para você agora. Boa noite, Ana. Olá, Ana Cláudia. Oi, boa noite. Você estava falando da sua afinidade com o Brasil, né? E nós, com você, a gente pensando no mar que nos separa e na língua que nos une, né? Na emoção que é os nossos encontros, o encontro de estar aqui com você, falando a mesma língua, um poeta, a poesia que nos une, mas ao mesmo tempo nós somos de países, né, que temos essa afinidade pela língua. Nós, Cabo Verde, Portugal. Então gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o mar que nos separa e a língua que nos une nessa comunidade de países de língua portuguesa. Obrigada, uma grande emoção estar na sua presença. Obrigado. Bom, essa ligação que nós temos é uma ligação feita de uma história muito longa, é uma história que não está completamente contada e, mais uma vez, é preciso que se assuma que essa história teve o seu lado bonito e teve o seu lado que era mais trágico também. E o que é que eu posso dizer? É estranho porque me parece que não estamos tão próximos como poderíamos estar. Podíamos estar mais próximos. Isto é, às forças. Eu acho que existe esse custo, esse desejo enorme dos brasileiros, dos moçambicanos, dos cabo-verdianos, angolanos e santomenses e guineenses, etc., de exercerem esta familiaridade que os une, não é? Com as diferenças e as diversidades. Mas eu não creio que nos nossos governos, nas políticas que nos conduzem em cada um dos países, isso esteja inscrito como uma prioridade. Então, é um trabalho que tem que ser feito, que é feito, por exemplo, a nível do livro, pelas editoras, por estas feiras, pelas fundações, mas não é um trabalho que me parece que tenha o apoio político ou o apoio institucional que deveria haver. Não é? Eu já não falo na condição que o Brasil vive hoje, não é? Que não parece que tenha nenhuma apetência de ter essa ligação com a África, não é? Mas resta-nos uma coisa que depois nós próprios não comandamos, porque está dependente das forças do mercado e eu não quero ser pouco simpático. As editoras fazem um trabalho fantástico, não podem fazer mais que isso, mas evidentemente que uma editora também tem um critério, que é um critério comercial. E não podemos pedir às editoras que façam o resto do trabalho que tem que ser feito por outros. Não é? Portanto, aquilo que se conhece hoje entre nós, do que se conhece da escrita que acontece no Brasil, é uma coisa completamente episódica e acontece menos hoje do que acontecia há 30 anos atrás, ou de alguma maneira, vamos dizer assim. Porque houve um esforço nos últimos, talvez, durante um período da governação mais recente no Brasil, houve um esforço de aproximar a África do Brasil, sim. E aí foram feitas coisas, sim, que é preciso saudar. Mia, eu vou chamar agora a Letícia, que também está na plateia virtual, para fazer uma pergunta. Boa noite, Lê. Boa noite. Mia Couto, é uma grande honra estar aqui.
Eu sou professora de literatura de língua portuguesa. Você é tema das minhas aulas e faço isso com muita alegria. E eu percebo nos meus alunos uma grande preocupação com os vestibulares. Eu sempre organizo, oriento as leituras dos livros obrigatórios divulgados pelas principais universidades do país. Geralmente começo com Terra Sonâmbula, para encantá-los, para incentivá-los. E muitos estudantes começam ali, naquela leitura, a busca por um sonho, entrar em uma universidade aqui no Brasil. Como você se sente fazendo parte disso? Dos sonhos e dos desafios de muitos estudantes brasileiros. E o que você tem a dizer aos meus alunos e a todos do Brasil que estão nesta fase? Ok, são duas coisas. Eu tenho a primeira parte da sua pergunta. Eu tenho um sentimento de facto contraditório, no sentido de eu gosto muito que os textos sejam lidos no Brasil, sejam lidos por gente jovem, mas não me agrada muito que seja por via de uma leitura que é obrigatória, não é? Isso me deixa um pouco constrangido. Mas o que é que eu posso dizer aos alunos e aos estudantes do Brasil? Eu acho que era importante que os estudantes brasileiros conhecessem um pouco mais este país que é Moçambique, que é um país muito, muito pobre, talvez um dos 10 países mais pobres do mundo, e que pensassem, por exemplo, quando foi a pandemia, nós tínhamos essa instrução que aconteceu no Brasil, essa medida de que as pessoas deviam lavar as mãos e com água e sabão, etc. A maior parte das escolas em Moçambique não tem água, não tem condições higiênicas básicas. Algumas delas não têm sequer paredes, não têm bibliotecas, as pessoas estudam ao ar livre e muitas vezes as crianças têm. Eu sei que em algum Brasil também acontece isto, mas no caso de Moçambique, a grande maioria dos estudantes moçambicanos têm que andar quilómetros para chegar à sua escola. A grande maioria das meninas em Moçambique tem que desistir de estudar após os primeiros 2, 3 anos da escola primária. E portanto, eu acho que é preciso que... É bom, não é que é preciso? É bom que esses estudantes percebam que, apesar do Brasil também ter a sua grande pobreza, que está muitas vezes que é escondida para o exterior, não é? A imagem que se tem do exterior, que se tem do Brasil no exterior, é uma imagem de uma nação que acontece na telenovela e não é completamente verdadeira. Mas é preciso que essas pessoas que vivem nessa condição de privilégio saibam que acontece isto no mundo e tenham respeito. Não é tenham culpa, mas tenham um empenho de que isso tem que ser mudado e elas podem ajudar a mudar isso. Mia, o que não pode ser convertido numa palavra nos faz inventar outros verbetes. Por que você diminuiu? Por que você parou com essa característica tão encantadora? Fernando, eu acho que eu parei sim, eu diminuí, eu parei, mas eu acho que eu pausei só, porque eu continuo a fazer isto em alguma produção poética que eu faço, para mim mesmo, mas eu estava com receio de perder essa relação de encantamento, de surpresa, né? De me deixar, de me instalar num território de conforto. E, portanto, quero poder visitar outros caminhos, quero que é importante para mim eu estar desconfortável no sentido de não ter a certeza se eu sei fazer o que eu vou fazer. Isso é o meu empenho agora. Pode ser que eu regresse também. Tomara, a gente adora. Obrigado. Mas o que eu não posso perder, isso não, de qualquer jeito, porque senão deixo de ser eu, é, digamos, essa aproximação poética, que pode não ser pela invenção ao vocabulário, mas é por outro tipo de invenção. Alguém disse que você perdeu a essência porque você parou de fazer criar esses verbetes assim? A Mia Couto agora perdeu, já não está mais. Não, acho que não. Pelo menos não me disse à minha frente, não é? Mas pode ser que tenha dito. Mia, todos temos duas sombras. Apenas uma é visível.
Há, porém, aqueles que conversam com a sua segunda sombra. Esses são os poetas. O senhor é um deles. Um dos que falam com as sombras. Fale sobre isso. Mas se eu soubesse dizer isso de outra maneira, eu não tinha escrito assim primeiro. Depois, quando eu quero... As sombras é simplesmente uma metáfora para os outros que existem dentro de nós e que ficam numa certa penumbra. Eu era um pouco isso, sabe? Fernando, na grande mesa onde comíamos quando éramos crianças, não é? Éramos 5. Bom, não era grande mesa, não, estou a inventar. A mesa era grande porque eu era pequeno. Mas eu e os meus irmãos, que éramos 3, meu pai e minha mãe, essa era a nossa família muito nuclear, família de gente imigrante que contava histórias, né, como todos os imigrantes, e que tentava. O pai fugiu, era um exilado da ditadura em Portugal, e, portanto, nesse ambiente já era um ambiente de uma certa penumbra, né, de quem sabia que tinha que falar baixo, quem sabia que o meu pai já tinha sido preso uma vez e, portanto, que podia voltar a acontecer. Eu era uma espécie de sombra de uma sombra, não é? Porque eu era aquele que não falava, eu era, entre os meus irmãos, era aquele que ficava calado, como o Fernando disse, não era? Eu era o afinador de silêncio. E essa posição não me deixava confortável. Eu sabia que havia ali não uma ausência, e os meus pais não notavam que eu estava ausente. Era um outro modo de estar presente. Isso foi respeitado. Eu tenho uma gratidão enorme com os meus pais, porque nunca eles tentaram impor que eu fosse de uma outra maneira. Mia, eu vejo você como uma pessoa muito tranquila. Quando você fala, você traz uma calma para todos nós. Parece que você acolhe, você acalenta. Nossa, que gostoso. Não tem nenhum momento no dia que você fica bravo? Não tem nenhum momento que você fica... Gente, acorda, mete o pé na quina da cama. Como é que é esse Mia Couto? Não sei, eu tenho dificuldade e às vezes queria me zangar muito e tenho que fazer um curso. Eu acho que há aqueles cursos de controle da fúria, não é? E que eu tenho que fazer um curso ao inverso, não é? Porque às vezes me parece que seria muito bom eu dar um grito ou me descontrolar, mas eu sou assim, é assim que eu sou. Mia, o teu livro novo está prestes a sair. Como é para você parir um novo rebento literário? Quando eu vou lançar uma música nova, eu fico com a boca do estômago gelada, eu fico ansioso, começo a respirar fundo e só entra um pouquinho de ar. Como é você? A mesma coisa, eu nunca estou tranquilo, eu acho que tenho o mesmo medo, tenho o mesmo medo que tive quando fiz o primeiro livro. É sempre o primeiro livro, é sempre a primeira vez. Quando se faz assim por esse motivo de paixão e que já nem sabe descrever. E quando eu assumir isso de uma maneira, quando eu publicar um livro e não ficar com esse nó no estômago, então não vale a pena continuar mais. Significa que eu cheguei ao fim. E Mia, você jamais chegará ao fim, Mia. Você já é eterno em todos nós. Uma salva de palmas pro Mia, galera. Pelo amor de Deus, que é isso? Mia Couto. Não é chegar ao fim, é chegar ao fim como escritor, sim. Não, é no sentido que não quero, não me apetece escrever mais. Sim, não há aqui nada trágico. Assim, eu acho que esse medo de... É um medo de quem põe qualquer coisa viva no meio da vida, não, desta vida. Então, isso me alimenta. Mia, uma lembrança que você tenha da escola. Em que momento que você... algum professor, alguma professora, que no meio da tua caminhada falou, Mia, olha, você tem que continuar escrevendo. Teve isso? Teve algum professor que te indicou o caminho, que te fortaleceu nisso? Qual lembrança que você tem da escola? Olha, na escola eu era tão ausente, eu ficava sentado numa janela que tinha que abria para um grande descampado e eu basicamente eu vivia ali.
eu aprendi na escola a não estar presente no lugar onde eu devia estar num outro lado. Né? E na caderneta que se enviava de informação que a escola mandava para a minha casa, tinha sempre uma observação da diretora que era assim: este aluno nunca faltou, mas nunca chegou a estar presente. Então, eu acho que isso define bem o que é que a escola foi para mim. Agora, eu devo dizer que eu tenho uma grande dívida com um professor que uma vez nos mandou fazer uma redação. Eu tinha talvez, não sei, 10, 11 anos, e ele escreveu, ele próprio, disse: eu vou escrever como vocês, vou escrever uma redação em casa, com os trabalhos de casa, e no dia seguinte ele trouxe, no mesmo caderninho que nós usávamos, nesse pequeno caderno, ele se sentou na mesa que era dedicada aos estudantes, não é, aos alunos, e ali, quase tremendo, ele leu a sua redação, e nós éramos quase um professor dele. Os professores que ele sujeitou, avaliou no seu texto, junto da nossa escuta. E ele escreveu um texto que se chamava As Mãos da Minha Mãe. E ele falava das mãos da mãe dele, que eram umas mãos calavradas, umas mãos endurecidas pelo trabalho, né, pelo rigor da vida. E aquelas eram as mãos da minha mãe. E aquilo tocou-me imensamente, porque foi a primeira vez que eu percebi que uma redação escolar podia ser muito mais que isso. E tenho essa grande dívida com esse homem. São esses momentos que mudam a chavinha, né? São ciclos. Parece que outras janelas se abrem para que a gente possa mergulhar nelas. E mudando um pouco de assunto da literatura, essa coisa toda, quando o Mia Couto não quer ler, ele não quer escrever, gente, ele tem que ficar recluso em casa, mas não quer fazer... O que você faz? Você assiste Você gosta de filme? Você assiste série? Você gosta de ver esporte? Diga lá. Eu leio e vejo filmes e vejo séries mas eu faço outra coisa, que eu trabalho na terra. Eu gosto de fazer aquilo que os ingleses chamam de gardening, de jardinagem, mas eu não gosto de fazer jardim. Eu gosto de fazer uma coisa que não tem nome. Eu gosto de explorar sementes que eu nem conheço. Eu confesso que trouxe coisas inclusivamente do Brasil, ilegalmente, não é? E nos bolsos, trouxe pequena, não roubei, porque as sementes não se roubam, mas lembro-me que li, o Fernando Meirelles dizia: eu viajo com árvores nos bolsos, porque ele também parece que faz a mesma coisa. Ele dedica-se a esse intercâmbio de sementes, e eu tenho ipês no meu jardim, que trouxe do Brasil. Que delícia. Mia, a gente falou sobre os professores, sobre a amizade, os personagens, mas quais são as mulheres que te inspiram? Olha, bom, para já a minha própria mulher, se é que a gente pode nomear assim, a minha companheira de toda a vida, é uma enorme inspiração. Ela tem, ao mesmo tempo, Eu vou contar um pequeno episódio, porque é preciso fazer homenagem a estas coisas. Essa pergunta veio do YouTube, tá, Mia? Porque a gente está falando aqui, tem o pessoal aqui, mas também está sendo... Está sendo transmitido no YouTube também. São milhares de pessoas, e aí essa pergunta veio de lá, então. Desculpa, tua palavra. Ok, então a minha mulher é médica e ela trabalha em condições, por vezes, muito difíceis aqui nos hospitais públicos desta cidade. E quando a pandemia estava num pico máximo aqui, eu disse uma coisa terrível para ela. Eu disse: olha, é preciso que tu... penses que tu tens já, digamos, a partir dos 60 anos, os médicos aqui foram postos, digamos assim, em uma situação de contingência, porque também se queria proteger a vida dessas pessoas que não estavam vacinadas. E eu chamei a atenção, disse: é preciso medir isso, e ela disse: porque há muitos médicos e enfermeiros, etc., que estão doentes neste momento, e portanto tens que pensar. Ela disse: exatamente por haver muitos que estão doentes, porque há dificuldades que eu vou trabalhar todos os dias. E essa entrega quase missionária, não é? Essa capacidade de se dar aos outros,
é alguma coisa que me inspira muito. A minha mãe, que foi uma mulher fantástica, eu digo foi com muita dificuldade, porque estes verbos não se dizem no passado, quando se trata de pai e mãe, de quem a gente ama tanto. Mas ela foi uma mulher que era muito humilde, tinha uma origem muito, muito humilde, mas era uma mulher que, digamos, foi a grande fundadora, né, do nosso lar. Ela demorava 1 hora a percorrer uma rua, a cruzar uma rua, porque ela beijava todas as pessoas que ela não conhecia, ela abraçava, toda a gente era importante, toda a gente existia para aquela mulher, para aquela senhora. E isso foi uma lição que ela deu enorme para todos nós, né? Que não há pessoas que não existam. Mia, as escritoras moçambicanas, você pode falar sobre alguma coisa nesse sentido? Existe uma rede de escritores e escritoras ali em Moçambique? Como é que funciona isso tudo? Bom, agora já começam a existir. Um certo tempo havia poucos nomes, não é? A Noémia de Souza, Paulina Chiziana, Sónia Sotuano. Custa-me dizer nomes porque a gente sempre se esquece de nomes que são importantes, que são fundamentais. Mas é preciso dizer que essas mulheres são heroínas, porque esta é uma sociedade muito patriarcal, muito cheia de preconceito. Não só haver mulheres que escrevam, mas haver mulheres que revelem a sua própria intimidade, etc. Histórias que digamos, que desnudam a própria família. Isso aqui é muito mal visto, não é? Uma sociedade que tem muito preconceito a ser vencido. E falei da Paulina Chiziane porque eu sei que ela está publicada no Brasil. Aliás, é preciso homenagear uma editora brasileira que se chama Capulana, que está a publicar os nomes mais desconhecidos ainda de escritores moçambicanos em território brasileiro. Mia, o que você diria? Hoje o planeta está com guerras em vários países e variados tipos de guerra também, né? A gente sabe que é um momento muito difícil e não se compara uma guerra com a outra, porque a dor que está em um lugar, muitas vezes não é a mesma dor que está em outro. Você atravessou uma guerra, você relata isso de maneira cheia de metáforas, com uma poeticidade incrível nos seus livros, mas é como você falou, desvalorizar as paredes. Como é que a gente poderia se inspirar? Uma mensagem que você pudesse falar agora, a gente está terminando o nosso encontro, a gente está com alguns pouquinhos minutos. Uma mensagem para a galera que está atravessando esse período tão sensível, tão difícil, quase numa guerra, outros em guerra. Uma palavra. Uma palavra, eu digo... Resposta. 2. Não, o que eu podia dizer, depois de viver mais de metade da minha vida em guerra, numa guerra civil que demorou 16 anos e que matou 1 milhão de pessoas, eu próprio participei nessa guerra, digamos, e durante anos eu lidei com os outros como sendo demónios, como sendo diabos, como sendo gente que não pode ter nome nem tem. Essa polarização, esse extremar de posições, depois teve que ser revisto, e 16 anos depois de um discurso de ódio, e a gente pensa sempre que são os outros que fabricam o discurso de ódio, nunca somos nós, não é? Tivemos que nos sentar a uma mesma mesa, e quando nos sentamos a uma mesma mesa para encontrar mecanismos de paz, aceitamos que afinal nunca nos tínhamos olhado nos olhos. Os outros não eram mais humanos que a gente pensava. Uma coisa, às vezes, não é a política que fabrica essa polarização, é o medo de aceitar o outro, é o medo de perceber que o outro tem alguma palavra a dizer, e portanto há aqui qualquer coisa que me parece que é uma lição que eu tomei para a minha vida. Não se veja nisto um discurso para, digamos assim, para não pedir responsabilidades a quem faz crimes e quem faz políticas criminosas, mas é saber que nem todos os que seguem essas políticas, nem todos os que votaram numa certa pessoa, é gente que deixou de ser gente por causa disso, deixou de ser moçambicano ou brasileiro por causa disso. Mia,
Eu agradeço a tua participação, tua presença. O nosso tempo se esgotou, mas isso tudo está gravado para eterno. A gente vai revisitar essa entrevista, esse encontro. Muito obrigado pelas tuas palavras, por nos acolher com tanto carinho. Todo mundo aqui, ó, na sala virtual, mandando carinho, um abraço para o Mia. O pessoal que está aqui também, muito obrigado, Mia Couto. Uma salva de palmas. Que a gente possa fazer nossa música muito em breve, Mia. E que seja um sucesso. Vai ser, já é. Obrigado. E a estreia vai ser nesse palco aqui, estreia... em alguma feira do livro. Exatamente. Porque nesse acordo a gente tem que participar, não é? Combinado. E eu falei no início que ia dar um beijo no Mia. Deixa eu aproveitar, senão essa oportunidade eu não vou ter de novo. Obrigado, Mia! Mia Couto, seu lindo! Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, por ter feito deste lugar o nosso paraíso, como diz a música aí do nosso Fernando. Fica o nosso convite para que você esteja conosco numa outra oportunidade presencial. Obrigada por você existir, por você fazer, com a sua literatura, um mundo mais feliz para todos nós. Nossa gratidão. Obrigada. Obrigado. Abraço a todos e a todas. Graças. Obrigada, Fernando. Falar o que de você, menino? Que delícia. Obrigado a vocês todos. O carinho, o convite, a presença. Estou honrado e que a gente possa fazer muito mais disso em outras oportunidades. Tá combinado. Um beijo grande.